Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. É uma satisfação poder estar com você sempre rezando e assim nos preparando para a celebração do Natal. Obrigado a você que acompanha também os horários da novena, tanto na parte da manhã, 6 horas e 10 minutos, como também na parte da noite, a partir das 20 horas. Nós possamos rezar sempre juntos e pedir as graças de Deus para que o nosso coração seja transformado e a nossa família possa ser um ambiente tranquilo para a celebração do Natal. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 57 até o versículo 66. Vou repetir. Lucas 1, do versículo 57 até o versículo 66. Vai nos narrar um pouco sobre o nascimento de João Batista. Quando se completou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que o Senhor havia tido grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. E aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe disse: não, ele se chamará João. Disseram-lhe: entre seus parentes não há ninguém com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai que nome queriam dar ao filho. Ele pediu uma tabuinha e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca e a língua dele se soltaram e ele começou a louvar, a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram tomados de temor e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam essas coisas as guardavam em seus corações, dizendo: o que esse menino vai ser? E de fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante da comprovação, da realização de uma profecia. O anjo do Senhor, Gabriel, anunciou a Zacarias que ele e Isabel teriam um filho. Zacarias duvidou, dizendo: como eu posso ter certeza? Ou seja, ignorou a vivência da fé, buscando as suas certezas pessoais. E o anjo diz: eis que você ficará mudo até que essas coisas aconteçam, porque você não acreditou na mensagem divina. E hoje nós nos deparamos com uma situação. Zacarias não simplesmente ficou mudo, mas também ficou surdo. O texto antes não havia falado que Zacarias tinha ficado surdo e mudo, a não ser que aquelas pessoas não tinham entendido. Porque se ele ficou simplesmente mudo, qual a necessidade deles fazerem gestos para ele, para verem que nome ele teria? Ou eles não entenderam a linguagem divina também, ou de fato Zacarias ficou mudo e surdo. Isso nós não temos como comprovar. Apenas uma constatação a partir daquilo que o texto está nos ensinando. Porque às vezes nós olhamos para uma pessoa e nós vemos que ela não fala, logo a gente identifica: não, então ela também não deve ouvir. Mas a princípio, pela profecia divina, Zacarias ficou simplesmente mudo, mas ouvia. Mas quem sabe aquelas pessoas não tinham entendido. Fecha parênteses.
Olhar para esta ação de Deus na humanidade é dizer, assim como o anjo disse a Nossa Senhora, para Deus nada é impossível. E nós vemos quantas vezes essa ação do impossível agiu sobre a humanidade. Nos milagres que são realizados dia após dia, onde a ciência é incapaz de dizer alguma coisa sobre um fato, uma cura. Olha, cientificamente isso é impossível de ter acontecido, mas aconteceu. Ou em outras situações, olha, até aqui a medicina conseguiu chegar. Daqui à frente nós não temos mais nada o que fazer por esse paciente. O que nós podemos fazer é ir controlando as dores, mas nós não temos mais como reverter esse quadro. E muitos milagres já aconteceram. E quem sabe você tenha vivido esse milagre na sua vida. O impossível de Deus sempre está presente, mas nós precisamos nos abrir à graça de Deus. Quando o anjo do Senhor anuncia a Zacarias que ele será pai de João, o anjo diz para ele, olha, a tua oração foi ouvida por Deus. Zacarias e Isabel estavam rezando para ter filho. O que acontece? O fato deles serem velhos, eles estavam rezando, mas Zacarias não estava acreditando no seu coração que isso poderia acontecer. Isabel faz a sua oração dizendo, Deus me livrou da humilhação pública, porque ela era considerada estéril. E as famílias que não tinham filhos eram consideradas não abençoadas por Deus. Veja quantas coisas envolvendo aquele casal. Por isso eu não julgo Zacarias por essa atitude, porque imagina você na mesma situação de Zacarias. Às vezes a gente fica assim constrangido, a gente não sabe o que fazer, não sabe nem o que falar. Mas nós precisamos viver a nossa fé. E eis que aquele menino nasceu, se chamou João, e a partir do momento em que foi declarado oficialmente que o nome do menino seria João, eis que a língua de Zacarias se soltou e ele começou a louvar o Senhor. E todos aqueles ficaram espantados e se perguntavam, o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Ele tinha uma missão especial, preparar o caminho do Senhor. Hoje nós temos uma missão também, não tão grande como a de João Batista, mas também podemos usar das mesmas palavras. Precisamos preparar o caminho do Senhor, aplainar suas veredas, para que o Senhor possa vir ao nosso coração e à nossa casa, à nossa família. Tantos dos nossos familiares que também precisam de conversão. Assim como João Batista convidava aquelas pessoas à conversão para se prepararem para a vinda do Senhor. Peçamos a bênção de Deus sobre nós e nossas famílias, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz de Deus e até o próximo momento de oração.